Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Márcia. Hoje eu vou comandar mais uma live com a Luísa Loyola, é expert em tendências, né? Ela é da WGSN e vai contar tudo pra gente sobre esse momento, essas mudanças irreversíveis que a gente está tendo na nossa vida. A gente teve um papo alguns dias atrás, a conexão não estava tão boa e a gente chamou a Luísa de novo aqui para continuar esse papo. Então, entrem, mandem perguntas pra gente. Nós queremos compartilhar com vocês esse conhecimento todo. Peraí que acho que a Luísa já está aqui com a gente. Luísa. Luísa, não, ainda não. Então ela já vai entrar aqui, a gente vai poder bater um papo bem gostoso sobre tendência. Ela vai falar um pouco hoje sobre sustentabilidade também em todas essas tendências. A Luísa contou pra gente na última conversa que a gente teve um pouco sobre os espaços da nossa casa, né? Onde a gente vai estar. Ah, a Luísa acabou de chegar. Onde a gente vai prestar mais atenção nesse novo. Luísa chegou, já está aqui, já vamos começar. Hoje eu escolhi um. Oi, Luísa! Márcia, tudo Tudo bom? bem, querida? Tudo certo? Vocês estão conseguindo ouvir? Estamos, tá tudo perfeito. Não se mexa, não se mexa. Tá tudo Que bom! maravilhoso. Deixa eu E até aí, aumentar o Luísa? volume aqui da minha. Tô com o meu iPad. Até mudei o Ah, gadget para ver se era o problema, era o celular. é que eu acho que tem dia que a conexão, né, é tanta gente, tanta uso, que aí realmente haja internet para todo mundo no nosso planeta. Mas está ótimo até agora, graças a Deus. Eu estava contando aqui, né, Luiz, um pouquinho que a gente começou um papo outro dia e teve que ser interrompido porque a conexão não estava tão boa. E hoje a gente chamou você de novo para continuar esse papo, porque realmente todo mundo pedindo, queremos continuar o assunto. E aqui estamos com a dona Luísa hoje, Que bom, eu né? fico feliz que a repercussão foi boa, né? O pessoal Foi realmente ótimo. queria mais. E eu estou à disposição para a gente falar hoje, como a Márcia comentou, né? Então a gente vai falar mais sobre esse viés do design sustentável. Isso. Acho que só para quem está chegando, quem não viu a outra live, eu estou aqui representando a WGSN, que é a principal consultoria de previsão de tendências de consumo, comportamento, design, né? E a gente acaba apontando as principais tendências no segmento de interiores, né? Arquitetura, decoração. Então, para quem não conhece, vale a pena se aprofundar um pouco mais sobre a WGSN. Essa é a nossa segunda etapa, né? A primeira a gente falou mais sobre os impactos da pandemia, né? E desse isolamento social, o que isso causou de repercussão e o que tem planejado e previsto de tendência para o segmento de interiores a partir desse momento que acabou acelerando várias tendências, na verdade, que a gente já vinha mapeando, que a gente já vinha falando que iam ganhar corpo nos próximos anos. Mas com a pandemia, tudo isso foi acelerado, né? Então, Antecipou, Márcia, né? eu até ia te perguntar se você quer retomar alguma coisa do papo da semana passada ou se a gente já falou Sabe o de que que eu queria, Luísa? sustentabilidade. Que a gente recebeu muitas perguntas. Hoje até a pauta era meio design sustentável, mas uma coisa que eu acho muito legal e que eu tenho escutado muito, eu acho que assim, a casa, ela de uma certa maneira, ela virou ela é o protagonista dessa nossa história, né? Eu tenho escutado muitas coisas. Outro dia eu conversando com o Ferreirinha, com o Ângelo Derengem do Shopping D&D, e ele usou uma frase: a casa venceu, né? Quer dizer, de tudo isso, hoje se perguntarem talvez para alguma pessoa, você quer trocar de carro ou comprar um sofá novo? Eu acho que as pessoas vão escolher o sofá novo, esse lar que é o nosso Porto Seguro. Eu gostaria que você retomasse. A gente teve várias perguntas sobre as área externa, o hall de entrada, que você falou que essas são algumas as tendências que os profissionais de arquitetura e decoração, que a Portinari trabalha bastante, vão ter que ter um cuidado e um olhar especial para esse novo momento. Isso realmente muita gente perguntou. Adoraria que você retomasse. Claro, a gente pode retomar desse ponto. Então, basicamente, as pessoas, de uma hora para outra, né, em grande parte do mundo, tiveram que se adaptar no seu dia a dia, suas atividades rotineiras, que até então eram realizadas fora de casa, majoritariamente, né? Então, por exemplo, almoçar em casa virou uma rotina, trabalhar de casa,
fazer atividades relacionadas a autocuidado, né? Seja atividade física, ou meditação, ou qualquer outro tipo de hobby. Tudo isso ao mesmo tempo em que outros familiares também estão precisando desse espaço caseiro para fazer essas mesmas atividades. Sem dúvida. Então, a casa realmente virou o centro ali de atenção, né, da nossa vida. E quem não estava preparado enfim, para ficar mais tempo em casa realmente passou um sufoco, né? Então, uma das coisas que mais foi acelerada foram esses pequenos reparos. As pessoas começaram a querer pintar parede, consertar Sim. móveis, né? Então, eu acho que é uma coisa muito também relacionada até à própria prática do do it yourself, que também foi bastante impulsionada ali pelo tempo das pessoas, né? Pelo fato das pessoas passarem mais tempo em casa. Então, falando ali de novos, né, de prioridades em relação a cômodos em casa, as pessoas perceberam a necessidade de desenvolver determinados cômodos, né, regiões da Sim. casa, por conta de uma questão até mesmo de necessidade de proteção, né, de higiene, né, como a gente tem aí uma crise de saúde, De onde as saúde. pessoas, né, têm um inimigo ali invisível, o maior cuidado é quando você sai de casa, tem pessoas que ainda precisam Que sair de precisam casa, sair, sim. e aí, quando você volta para o seu lar, para o seu refúgio, existe essa preocupação em não contaminar. Então, uma das áreas que a gente falou que mais vai ganhar corpo e atenção na arquitetura, no design daqui para frente, com certeza vai ser o hall de entrada. Não que isso não existisse nos últimos projetos, né, nas casas, enfim, nos apartamentos, mas era sempre aquela área meio vazia, né? Meio básica, vamos dizer, básica, né? De Não prestar era tão. atenção, basicamente, né? E ali virou um espaço mesmo de transição do externo para o interno. Então, as medidas de segurança, de proteção, não preciso nem falar, né? Então, espaço para você ter Vão o álcool ser. gel, É. enfim, calçado, mas até impulsionar a parte de aparelhos, aparatos e decoração mesmo, né? Então, ganchos, a própria Talvez para chapeleira. deixar um casaco, né? O casaco que você veio da rua vai ter uma, uma função diferente, vamos dizer agora, além, né? Exatamente. Então, a própria chapeleira, né? Tá. Enfim, todos esses Sim. móveis que eram meio, assim, né? No mundo moderno não era a grande prioridade. É, A gente exatamente. vive num país quente, né? Não tem essa Sim. necessidade de ter um espaço para Para chapéu. casacos de neve que você chega e tal. Exato. E até assim, usar essa área de transição, esse hall de entrada, como um espaço mesmo de desintoxicação. Então, onde você possa sentar, possa tirar a Sim. roupa, possa, né, fazer uma transição ali de um calçado para uma pantufa, algo mais confortável, Sim. sem falar na questão da higiene mesmo, né? Lavar as Claro. mãos e tal. Então, o hall, ele tem esse papel. Da mesma forma, até a área de serviço, né? Então, a área de serviço ali, ela, claro que tem um papel muito importante, mas ela também passa a ser uma parceira ali dessa parte de limpeza, de higiene. Então, a área de limpeza, a área de serviço, ela pode ser também um espaço, por exemplo, como as pessoas estão cozinhando mais em casa. Uma Sim. das tendências que também foi acelerada foi essa necessidade de desperdício zero. Né? As Sim. pessoas estão reavaliando o que elas estão consumindo, elas É. estão vendo quanto elas desperdiçam, né? Então, a tendência do resíduo zero, ela está totalmente interligada a essa coisa da economia, né? De resíduos, de você reciclar os alimentos. Então, a área de Exatamente. serviço, ela pode ser um espaço, por exemplo, para compostagem, pode ser Sim, um espaço para até o próprio... reciclagem, né? Os teus produtos, né? De Exato. reciclar. É uma área legal para trabalhar com os armazenamentos, né? Então, ter ali tudo organizado. Isso também é uma das consequências do isolamento, né? A gente passou a ligar mais para Para arrumação esses caseira. detalhes. Sem Então, dúvida, essa coisa da coisas que a gente, organização. no dia a dia, na correria, né, Luísa, você estava meio. Não que você, como dona de casa, não administrasse a sua casa, mas tinha várias coisas que você ia comprando e não prestando tanta atenção. Uma pessoa falou aqui que eram áreas, no caso, o hall, onde não existiam tantos investimentos, né? Que às vezes a pessoa pôs um bom piso, fez um porcelanato, um piso lindo ali e tal. E hoje a gente vai ter que tomar mais cuidado. Hoje eu vi uma matéria muito interessante do mercado de empreendedores, o que eu achei muito legal e, obviamente, você deve estar muito por dentro disso. Vai ter eles estão apostando muito que o público, né, o mercado, vai optar, vai buscar ou
casas maiores, aumentar a sua área de onde vive e em muitos casos, a área corporativa diminui um pouco, porque, sem dúvida, os nossos comportamentos vão ser diferentes, né? A gente está tendo que ser diferente, a gente está reaprendendo um monte de coisa. Eu, particularmente, já chegava do supermercado, eu já tinha o hábito, porque eu acho que são coisas que muita gente pega, bichos, baratas, sei lá o que, eu já lavava tudo, mas hoje você já lava com uma intensidade maior, já passa um produto mais. Então, é mais forte. Eu acho que isso vem mudar em muito aspecto. E para nosso mercado, no caso aqui de decoração, de arquitetura e design, é muito positivo, porque é o que você falou no começo. Já está tendo um avanço das pequenas reformas, sim, a gente tem sentido isso muito, mas sem dúvida, nesse futuro que já é hoje, as pessoas vão olhar muito para essa casa onde a gente mora e querer adaptar, né, Luísa, para essa nova. Com certeza. E até eu tô vendo uma pessoa comentando, né, de Ó, saídas para os apartamentos pequenos, que não tem hall de entrada, ela tá certíssima, porque uma das tendências na verdade, as tendências elas coexistem, né? Então, a gente está falando também de um momento em que as pessoas vivem em espaços urbanos menores, né? menores. Projetos acabam sendo mais compactos e, claro, seria maravilhoso se todo mundo pudesse ter um cômodo para cada tarefa, né? Exatamente. Então, uma das maiores tendências que a gente tem falado é um design flexível, né? Então, tanto da parte de projetos, móveis que sejam multifuncionais, e por que não os cômodos também, né? O outro ponto que eu ia falar, até da questão da gente, o fato da gente passar mais tempo em casa, a gente está trabalhando de casa, né? Na verdade, é uma necessidade para muitas pessoas. Então, nem todo mundo tem um espaço de escritório caseiro, né? Um quarto, uma sala, enfim, um canto. Mas aí aí que tem a necessidade de você adaptar a sua sala ou algum cômodo da casa que possa acomodar um espaço de home office. Seja, né, uma estante, uma mesa, uma cadeira, dependendo ali da função. Mas é um pouco sobre a gente ser criativo, tanto como morador, como os próprios arquitetos, né? Quem ajuda a montar os projetos, as marcas, enfim. Então, é pensando nessa tendência de espaços cada vez menores. Então, quando a gente fala de hall de entrada, não necessariamente é o hall, né, que tem que ter uma área. Claro, claro, sem dúvida. Digamos, que seja o primeiro passo quando você entra dentro de uma casa. Ter ali um nicho, alguma coisa que possa ser esse... Até assim, na minha casa, a gente da cozinha colou mesmo, como fita crepe no chão. Um quadrado, assim, a partir daqui ninguém não pode pisar de tênis, né? Então, olha que tá fantástico. ali. Então, são essas pequenas soluções. Não é que nós vamos sair comprando apartamento maior, não é isso, mas é adaptar, né, Luísa, criativamente, dentro da realidade que a gente tem, para poder atender, porque as regras e as normas de segurança, sem dúvida, elas vão estar presentes na nossa vida, eu acredito que para sempre, cada vez mais atentos, né? Que nem teve uma época de normas de segurança aérea, etc. Agora a gente tem esse outro fator que é da saúde. Sim, até porque a gente fala que os impactos da pandemia não é só sobre o momento em que a gente puder circular normalmente, né? Sim. Isso vai ter um efeito muito duradouro na cabeça das pessoas, né? A gente Imagino. fala que o mundo não vai ser igual, não vai ser o mesmo daqui para frente, né? Então, assim como grandes eventos, outras pandemias ou acidentes, guerras mudaram o hábito de consumo, o lifestyle mesmo, o estilo de vida das pessoas, com certeza isso vai acontecer agora 2020 para frente, né? A gente fala que é um grande marco ali para fazer essa transição de uma nova era. Então, com certeza, a gente ainda está mapeando, né, o que vai acontecer, quais são os principais comportamentos, mas é basicamente isso mesmo, né, que a gente Exatamente. Ó, tem uma pessoa que está dizendo aqui, ó, já fiz apartamento de um casal médico e dentista que criamos um espaço para eles não entrarem em casa sem jalecos e roupa de hospital e clínica, ainda mais com crianças e cachorro em casa. Olha que fantástico. Muito Né? bom. Cada um, na verdade, se adaptando às suas necessidades, né? Porque até eu estou falando porque as coisas vão se conectando, tá? Mas uma das tendências que até a gente comentou na última live é que a casa tem que ser feita para você, né? Para o morador. Então, se tem uma profissão que envolve, né, um cuidado maior, por exemplo, né, dentista, médico, veterinário, enfim. Claro que essas pessoas vão ter que ter um cuidado redobrado do que, por exemplo, eu que trabalho numa consultoria, num escritório, né? Então, assim, é sobre a casa ser feita para o morador mesmo, para atender as necessidades dele e menos sobre, né, ter que se encaixar
O projeto tem Sim. que, na verdade, se encaixar no lifestyle da pessoa e não a pessoa se encaixar na casa. Sem dúvida. Projeto. Luísa, você acha que, eu estava até pensando, nesses condomínios, de repente, menores, tem vários prédios que hoje já tem um outro lifestyle, né? Não tem nem porteiro, você entra, tudo autoriza lá pelo porteiro eletrônico da pessoa Uhum. que está sendo visitada, de repente, até no próprio hall de entrada ali, né? Já criar coletivamente uma maneira dessa desinfecção, vamos dizer, comunitária para cada um depois subir, não sei. Sim, Talvez, também, né? totalmente. Até pensando nos edifícios comerciais, né? Nos Não é só comerciais, sim. residencial. E uma outra coisa também relacionada a essa parte, né, de limpeza, de, enfim, purificação, desintoxicação e até valorizando um novo cômodo em casa, que, de novo, também era uma tendência que a gente já vinha falando, mas foi acelerada por conta dessa pandemia, que é valorizar o espaço do banheiro, né, o banheiro íntimo. Então, o Ah, banheiro íntimo, né, enfim, do banheiro do casal, da família, ele tem que ser pensado num espaço onde vai ser um lugar para refúgio também, né? Um lugar de autocuidado. Até a gente pode até associar com essas tendências vinculadas ao bem-estar, até hum, o mercado de beleza, né? Do cuidado com a pele, principalmente focando ali no público feminino, né? entendi. Então, as pessoas têm usado o banheiro como um espaço de, assim, não é só um banho rápido, né? Não é só para, enfim, coisas básicas do dia a dia. A gente realmente espera daquele momento de banho, né? De, sei lá, pós-banho, como um Um local, ritual, um um ritual para se ritual, né? Uma coisa reconectar. mais prazerosa. Exato, para você recarregar energias, para você relaxar, dependendo da necessidade. Então, a gente vai, sim, continuar valorizando muito o banheiro e até trazendo alguns elementos do spa, né? Desses spas Ah, que são voltados para o bem-estar mesmo. Então, estou legal. falando aqui de desde banheiras, chuveiros com várias tecnologias para um banho mais relaxante, Sim, né? isso é Usando ali maravilhoso. a questão dos sentidos, né? Das Sim, emoções. Então, o aroma, né? Então, trazer ali desde velas aromáticas até o sim. próprio... Tem projetos legais como é que fala? De chuveiros ou banheiras Chuveiros. Tem esses que chuveiros maravilhosos que tem as duchas todas, que é um spa na horizontal, maravilhoso, que você na horizontal, na exato. vertical, desculpa, que não tem, quem não tem tanto espaço, então, né, não dá para colocar uma banheira, um spa, mas tem esses chuveiros da vertical que são maravilhosos, com que é É, cromoterapia, né? isso. E tem até assim soluções que são menos custosas até. Então é você mudar a cor, você mudar, trazer uma textura para o banheiro, trazer formas mais orgânicas. Aí entra até a forma mesmo, né? Usando muito essa coisa do oval, das formas mais Ah, orgânicas e legal. até trazendo as plantas, né? Sim. A decoração, tem projetos muito legais que, assim, até inclusive arte, trazer, sabe, a Hum, autoexpressão para o banheiro, porque é um espaço legal. que a gente vai passar mais Sim, tempo. sem E dúvida. aí, de novo, né? A gente, há um tempo atrás, achava que o banheiro íntimo era só para a pessoa que morava na casa. Então, como aquilo não era visto, não Sim. tinha muito assim atenção, tinha que ser funcional, né? É, Acho que a primeira parte é isso, tem sim, que, claro, funcional. fazer a função, mas por que não também ser um espaço bonito, né? Bonito. Aconchegante. Então, banheiro também é um desses cômodos que vai Um se destacar. protagonista aí. Exato. Ó, a EC Representações está falando assim, ó, acredito que voltaremos a valorizar os imóveis que traz melhores ambientes e maiores de convivência entre familiares. Antes da pandemia, muitos estavam buscando imóveis mais compactos. Uhum. Também tem a ver com tendências já mapeadas antes da pandemia, onde a gente falava que hoje em dia é possível fazer tudo em casa, né? Então, para É, começar, cinema. A gente hoje tem sim, streaming de tudo, né? Dá é, para maratonar séries, ver filmes antigos, novos, sim, ter até a própria qualidade da tecnologia, né? Não só a conexão, mas os gadgets, né? TV gigante, aparelho de sim. som. A própria questão de música, né? Antes a gente tinha que ir para um bar, uma balada para poder escutar tal pessoa, DJ, ou, né? Agora Enfim. você põe no YouTube, põe no Instagram, em qualquer lugar, você vê shows no mundo inteiro. Exato. E até a parte de socialização das casas, né? A parte por exemplo, dos rituais, né? Dos hábitos de alimentação. Hoje
você tanto pode, né, com vários aplicativos, trazer qualquer restaurante para dentro de casa. Sim. Não é só pizza, não é só, enfim, coisas mais, Qualquer né? escola para dentro de casa, né, Luísa? Porque a gente pode estar fazendo aulas assim incríveis de gastronomia. Outro dia eu vi uma amiga fazendo um curso bárbaro de degustação de vinhos, ela na casa dela, com vinhos, é todo um critério maravilhoso, né? Então as pessoas estão, né, se movimentando. Até a busca por aplicativos de receitas cresceu muito na China com o período do Olha. isolamento, né? Como eles já Ah, é? começaram tudo mais cedo e já até, inclusive, estão Sim, liberados, já tá. já saíram alguns dados de números, assim, de Olha que o quanto cresceu fantástico. a busca por tanto aplicativos quanto livros, Olha cursos que de fantástico. receitas. As pessoas, né, têm tempo e Sim, disponibilidade para ficar exatamente. quiserem na cozinha. É. Então, até assim, dá para ser super prático pedindo comida, mas dá para também fazer com que o próprio ritual da culinária ali, do preparo do alimento, seja uma parte da socialização. Sem E, dúvida. né, e falando de socialização, agora, claro, a gente está todo mundo na sua casa. Você vai socializar com quem mora com você. Exato. Mas até pensando a longo prazo, isso com Sim. certeza vai ser um comportamento mais É. duradouro. É. Ó, Luísa, que legal. Aqui, ó, Inove Home contou uma coisa pra gente. Tem condomínios solicitando e adaptando espaços coworking para seus moradores. Olha que fantástico. Já dentro do condomínio. Às vezes o apartamento dessas novas tendências menores, a pessoa não tem como, mas tem um espaço comum. Muito interessante isso daqui. Que Sim, legal, né? sim. As áreas comuns de prédios, de condomínios, acabam quebrando esse galho, né? Até porque, dependendo do projeto, o próprio apartamento pode ser até mais compacto. Mas Sim. existe a possibilidade de ampliar ali uma socialização É. numa área comum, né? Sim. Ô, Luísa, tem gente perguntando aqui, ó, o tipo de material de acabamentos mais fácil de limpar e esterilizar. A gente aqui da Portinari, claro que sugere qualquer revestimento porcelanato, por exemplo, porque ele é altamente eficaz na limpeza, na esterilização, sem dúvida, e você não tem que ficar esfregando, né, tendo Desgastando. manutenção, uma manutenção frequente. Então, sem dúvida, a gente vai falar nesse produto como sugestão, porque ele é altamente indicado. Uhum, com certeza. Né? Na verdade, todos os móveis, todos os cômodos e tudo que envolve, né, um ambiente, na verdade, tem que pensar, né, na questão de ser menos poluente possível, né? Então, por isso que a gente fala, até entrando um pouco na questão do design sustentável, então, Exatamente. essas soluções, enfim, que desde soluções circulares até novos usos, né, de matérias-primas, por exemplo, biomateriais, uso criativo de resíduos, ou qualquer tipo de acabamento, né, revestimento, enfim, que seja com menos tóxico possível, né, envolvendo Ah, até o seu processo de fabricação. olha que Enfim, bacana. o acabamento, né, os envernizados, enfim, tintas, materiais que sejam minimamente, né, ou que não sejam tóxicos, né, de qualquer forma, e que também ajudem, por exemplo, a reduzir o consumo de energia. Então, é isso também que você Hum. falou, né, a manutenção, limpeza, enfim, pensar na cadeia sustentável como um todo. E eu também vi que é o seguinte, obviamente, a gente vem num período, né, que nós estamos percebendo, a gente está usando mais água, né? As pessoas estão Uhum. em casa, então tem uma necessidade de limpeza constante, lava a mão o dia inteiro. Sem dúvida, a gente está consumindo mais água. Então, Sim, nós temos que nos preparar também para neste novo escritório, no corporativo ou na sua casa, os produtos mais orgânicos, sustentáveis e mais práticos para a gente também, né, equilibrar esta natureza, esse uso dos produtos, dos bens da natureza. totalmente. E até a gente fala, né, num direcionamento do ser o mais natural e sustentável possível quando for Sim, pensar num projeto. Então, procurar alternativas de base biológica, né, para todas as composições do material. Claro que isso envolve toda uma cadeia, né, uma indústria, né, que não é só quem trabalha com isso, mas indústria química. Então, é sim. toda uma cadeia ali conectada para trazer essas soluções mais sustentáveis, né? Por exemplo, como eu falei, com as resinas, os vernizes, os corantes que possam se biodegradar,
naturalmente, né? E que também são mais agradáveis para o próprio meio ambiente, né? São menos poluentes. Enfim, então usar materiais cada vez mais naturais, por isso que a gente fala dos, né, novas matérias-primas. Então, pensar que isso uma hora vai se tornar resíduo da própria indústria, né? Então, como de certa forma trazer isso reciclado ou pensar em soluções circulares, né? Então, o recado que a gente fala, né? Enfim, é pensar como o seu produto pode se encaixar melhor nesse estilo de vida que as pessoas exigem, né? Mais transparente, com menos desperdício, mais sustentável, né? Então, enfim, justificar a sua existência como marca, como profissional, enfim, trazendo ali soluções sustentáveis, de qualidade, como a gente até falou na nosso primeiro bate-papo, até pensando na questão de sustentabilidade do ponto de vista de projetos e produtos que sejam versáteis, que sejam multifuncionais, que tenham qualidade, que você não precise ficar trocando com frequência, né? Então, é muito interligado com essa parte mesmo do próprio consumo consciente, né? Das pessoas valorizarem, inclusive, assim, estão dispostas a pagar mais por coisas que vão durar mais, né? Que tenham uma vida longa. Então, essa cultura do Não descartável... é descartável, é isso que eu ia falar, não é descartável, né? As coisas optar essa... por produtos bem Exato. mais duráveis, né? Exato, essa questão do consumo consciente, né, e enfim, não querer coisas descartáveis, ela está repaginando várias indústrias, né? A própria moda, a gente tem visto aí grandes redes de fast fashion, que é essa moda mais rápida, né, que a gente fala, que inclusive para até, enfim, ser super rápida, ela precisa ser descartável, né? Então, os produtos são usáveis ali por um tempo e depois eles não fazem mais sentido. Isso tudo está sendo questionado, né? A gente está vendo novos modelos de negócio cada vez mais focados ali na qualidade, na durabilidade desses produtos, seja ele uma roupa ou, né, um revestimento, um porcelanato, Um o que móvel, for. uma cadeira, o que for, né? Exatamente. Sem dúvida, esse comportamento vai ser muito observado e muito indicado, né, Luiz? Eu acho que as pessoas Sim. estão preocupadas, você falou lá no início, acho que é tudo, é uma cadeia que se amplia, se tem uma reflexão, né? Desde um produto de limpeza, a gente tem analisado, então esse agride menos a natureza, eu estou optando por esse do que essa embalagem aqui eu reciclo dessa maneira. E é muito interessante, porque a gente, né, como consumidor do lado de cá também, de casa, a gente vai pesquisando as coisas. E eu descobri umas coisas muito interessantes, sites, hubs que tem pela cidade que captam produtos de determinada marca reciclado. Então, eu estou guardando numa sacola, por causa, nesse momento, o lugar não está podendo recolher. Não é só simples, usou o produto, jogou e acha que está no prédio reciclando, é importante. Não é, que a gente sabe que o Brasil, na reciclagem, não de alumínio, mas dos outros produtos, é muito baixo, né? Não sei se você pode falar um pouquinho sobre isso. Até a questão que envolve todo o processo de fabricação, não só o produto em si, mas a própria embalagem, né? Como que você vai fazer... a embalagem é uma das coisas mais questionadas, né? Porque ela tem ali uma função óbvia, né? Mas de proteção, de transporte, mas no momento que ela chega na casa da pessoa, ela é inútil, né? Até então. Exatamente. Tá fora. Então, como pensar nessas soluções que, enfim, dê um segundo propósito, ou que elas sejam ultra, né, fáceis de reciclar, ou que você possa devolver para a própria empresa. Então, tem várias iniciativas assim que podem ser tomadas, e claro, envolvendo toda uma cadeia, que é pensando nessa economia circular. Né? Então, basicamente, o que tem acontecido agora, com até a questão de novo, né, retomando com o isolamento, depois da pandemia, o que a gente vai esperar das marcas, né? A gente, como consumidor, é mais transparência. E também a sustentabilidade, ela sempre foi falada, né? Sempre nos últimos anos, 10 anos, se falou muito em sustentabilidade, mas agora ela é essencial para o poder de compra, né? Para a decisão de compra. Então, as pessoas sempre achavam, que legal, sustentável, mas era sempre uma coisa meio difusa, né? Na cabeça de todo mundo. Pode ser tudo, pode ser nada, pode ser, né? Cada um tem um ponto que é sustentável. Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla, né? Com as pessoas, por mais que seja uma crise, né, que afetou muito mais a saúde,
primeiramente, mas ela acabou expandindo ali para preocupações relacionadas ao nosso consumo, ao nosso impacto no mundo, né? E como que a gente pode retornar para Exatamente. a sociedade de uma forma mais, né? Enfim, Mas para o é bem, correta, né? Mas é coerente. A pro gente bem está de todos. vendo que os rios estão transparentes, os peixes voltando, as aves circulando, né? Tucano vindo na sacada da gente aqui no meio da selva de pedra. Então, sem dúvida, a gente tem que observar muito, muito forte isso daí, né? Não é simplesmente pegar o produto, eu lavei, vou reciclar, vou colocar aqui na minha lixeira que recicla. Não, gente, é muito, né, Luísa? Uma Aham. mudança de estilo de vida, de consciência. Ó, tem uma pessoa perguntando aqui, falando uma coisa bem interessante. Será que as varandas, né, e as sacadas vão ser mais valorizadas? O que você Já acredita? estão tendo, já Olha estão lá. antes também da questão, enfim, toda essa que está acontecendo. As pessoas têm, principalmente quem mora em cidades grandes, né? Sim, Tem essa necessidade de ter mais contato com a natureza, né? é. Então, a própria, tem um termo que eu adoro falar que são os plant parents, né? Então são os Ah, pais das plantas. As pessoas, aí falando, claro, existem aí características, tem algumas claro, pessoas claro. que são mais, enfim, tem mais a ver, outras não, mas são pessoas que querem se conectar com a natureza de uma forma mais como um ritual de autocuidado, né? Como uma forma de descomprimir, de combater a ansiedade. Então, você cultivar plantas em casa tem sido, além de terapêutico, é decorativo, ela é uma coisa que te É, faz se conectar, reconectar com o nosso essencial, com a natureza. Então, não é à toa que todas essas tendências estão emergindo, né? Então, eu energia. falo das plantas, né, com a correlação com varandas, espaços externos, porque é isso, é você estar mais próximo do ar livre, né? Mesmo que seja Exatamente. uma sacada pequena de um Sim, apartamento que dá de cara com o outro, que é muito comum, por exemplo, em São sim, Paulo. sem dúvida. É. Então, as varandas, elas estão sendo essa conexão com o mundo exterior. E querendo ou não, de uma forma protegida, né? Ainda mais com essa É, questão exatamente. da pandemia, né? A varanda, ela ainda está dentro de casa, É, ela mas ainda é nossa uma conexão parte. ali com o que está lá fora. Então, Exatamente. desde você investir numa área para cultivo né, de horta, de planta, Sim, tem muita gente que usa o espaço como um lugar para ter o seu cantinho para a própria meditação, sabe? Para, enfim, se conectar consigo mesmo, sim, um sim, local sim. mesmo de altar, sabe? Assim, É. de refúgio. Não, e Então, eu acho também, Luísa, que é um momento, né? Que bom, é despertar um hobby. Que eu tenho uma amiga que o sonho dela era ter uma horta. E sempre na correria, ela fez uma hortinha, ela tá tão feliz, ela tá cuidando, ela se dedicando, vai lá, tira o matinho. O prazer de tirar uma ervinha que tem ali, pôr num prato, numa que você está fazendo no dia a dia, isso realmente são os pequenos luxos, os prazeres, e que olha que maravilhoso, uma planta dentro da sua casa, uma coisa para você se ocupar positivo e dá uma beleza, uhum, reconecta, né? As crianças também você pode começar a incentivar esse tipo de conexão, que eu acho bem interessante. Luísa, uhum. tem gente pedindo aqui para você falar um pouquinho sobre biofilia, que é um assunto altamente em pauta, e acho que tem tudo a ver com esse momento Uhum. de se reconectar. Na verdade, isso tem a ver com essa proposta de a gente buscar novas matérias-primas, né, que são mais naturais, né? Então, desde casca de plantas, resíduos, né, buscando também imitando a própria natureza, né? Então, trazendo ali, por exemplo, musgos, bactérias, tudo isso, né? A fermentação, isso pode, né? Enfim, dessas bactérias, enfim, acaba inspirando não só padronagens, mas até mesmo os próprios materiais mais naturais, né, digamos Naturais. assim. E acaba sendo também um pouco do reaproveitamento daquilo que seria descartado. Por isso que a gente fala da questão do resíduo da própria indústria, né? Não só da indústria, mas enfim, resíduos como resíduos de alimentos que Sim, sim. poderiam ser, né, decompostos ali no lixo comum, eles estão sendo bastante estudados por daí a nível bem né, questão Imagina. de ciência mesmo, Sim, né? Para poder aplicar em várias indústrias, não só na indústria de interiores, né? Mas para substituir tecidos, né? Para moda. Então, com certeza, a natureza está sendo super aliada ali nesse momento de, né, transição para uma nova era.
né? A gente pensar mesmo em, enfim, não desperdiçar nada que vem da Da natureza. natureza. Basicamente. Isso é muito importante, né, Luísa? A gente ter essa consciência, né, do desperdício na nossa casa, na comida, em tudo, Uhum. né? Eu acho que é um ciclo, como você falou, ó, circular, né? Todo esse processo, ele tem que fechar de uma maneira. A gente tem que colocar no nosso dia a dia, aplicar. Não é para ontem, não é para hoje, é para antes de ontem, né? Eu acho que a gente tem que entrar nessa pegada e não perder mais tempo nisso. Acho E muito até importante. uma coisa que eu queria até comentar, que eu acho que é sempre questionado, né? Quando a gente fala nisso, biofilia, sustentabilidade, isso parece uma coisa muito distante, porque a gente não vê de fato isso, digamos, em projetos, né, num nível ultra comercial ainda, né? Ainda. Tem alguns entraves, porque, né, enfim, quanto maior a demanda, aquilo vai se tornando mais comercial. Como isso ainda é uma coisa latente, ainda está, Ainda digamos, é meio né? inacessível, vamos dizer assim, Exato. né? A gente pode pensar na sustentabilidade de outras formas, né? E eu acho que uma das coisas que mais pode ser útil, até para quem está assistindo aqui, que é do, enfim, arquiteto, Sim. especificador, decorador, enfim, é pensar nesses projetos inteligentes, né? Então, você pode ser sustentável, sim, sem necessariamente mexer na natureza daquele, né, na matéria-prima, que talvez isso esteja talvez mais distante, mas você pode pensar nos projetos inteligentes. Uma das coisas que a gente fala é até pensar nas paredes respiráveis, por exemplo, né? Então, a forma com que você faz o projeto, que circule mais ar, um pouco desses princípios básicos da arquitetura mesmo, mas que às vezes é deixado de lado por conta de outras prioridades, né? Porque eu Sem acho que dúvida. fica mais bonito assim. Mas não, é pensar mesmo o quanto eu consigo fazer um ambiente mais arejado para não ter necessidade, por exemplo, de instalar uma Menos o ar-condicionado, né? A luz, então ele pode ter certa. a janela mais ampla, várias dicas. Eu assisto aquele programa, o Green Building, e realmente tem. Gente, é fantástico a arquitetura, né, dos primórdios, ancestral, lá de milhões de anos atrás, ela tem. E outro dia mostrava num terreno, deixar um espacinho assim no teto, o quanto aquilo reflete de ar e refresca aquele ambiente sem a necessidade de o ar-condicionado 24 horas ligando e realmente a camada de ozônio e N coisas se deteriorando. E às vezes tá ali, né? Tá na natureza a solução. Exato. E até pensando muito nos edifícios comerciais, né, as áreas de comuns, eu acho que virou muito, ficou fácil instalar um ar-condicionado, por exemplo, né? Sim, sem Mas dúvida. digamos que tem outras formas mais naturais, até a própria questão, um dos problemas também de quem vive em cidade grande é a acústica, né? Acústica. Então, tanto de fora quanto dos vizinhos. Então, pensar nas superfícies, por exemplo, que possam ou ampliar o som, Amenizar. se é necessário, ou então abafar, né? Amenizar, Você sim. amenizar. Então, acho que dá para pensar em sustentabilidade nesse caminho também, sabe? Não é só sobre necessariamente mudar toda uma cadeia ali de Não, e não indústria. é só a cadeira com a madeira sustentável, não, é o que você está falando, né? O traço já começa no sustentável, né, Luísa? Quer dizer, quando está fazendo o projeto, já pensar nesse projeto, o que ele pode reduzir de impacto do uso né, da iluminação, então vai colocar lâmpadas mais inteligentes, os vãos, né, o ar, a corrente de ar, quer dizer, tudo isso vai ser muito mais positivo e o resultado, gente, é inerente. A gente precisa disso urgente, E né? até porque é uma coisa muito simples, por exemplo, mexer na cor, né? Na cor do ambiente. Se você não quer que esquente, não vai botar Ah, um preto na piscina, claro, é. É né? verdade, ó, já começou, é mais básico ainda impossível do Né? A que isso. gente A cor. parece que esquece porque talvez algumas outras coisas vão aparecendo ali como tanto, né, solicitação do cliente ou seja uma coisa que você viu e achou Uma bonita, tendência que você acha lindo, eu a quero. estética. É. Eu acho que tem que pensar nessa questão, se vai ser, né, enfim, pensar num projeto bem executado, é pensar ele a longo prazo, né, que ele não vai precisar ser trocado, que não vai precisar colocar mais coisas do que é necessário, como Sim. falei o Com uma exemplo. manutenção mais prática, né? Exato, falei o exemplo bobo do ar-condicionado, né? Não Mas estou castigando ali quem trabalha. não,
Claro que não, né? É só A pensar, missão. enfim, na coisa até de uma forma mais holística que a Você gente fala. pode ter o ar-condicionado, mas você concorda que se você usar, o quanto você usar, o reflexo também é no seu bolso. Então, nós estamos em Uhum. tendências de reavaliar um monte de coisa. Então, você vai chegar um momento que, sem dúvida, você vai usar, mas você concorda que se você usasse 24 horas, o rombo é muito maior do que você usar em determinados momentos que realmente precisa. Então, é isso que a gente está falando, né? Com Mudar certeza. um pouquinho esses modos, essas atitudes que a gente tem. Luísa, Uhum. desde um jardim, né, que também não precise de tanta manutenção, mora o jardim num lugar seco e aí planta coisas que tem que Uhum. ficar aguando 24 horas, não fecha a conta. Então, isso é um estudo que tem que ser levado em consideração, né? Com certeza, o paisagismo é uma das coisas que eu acho que mais, não mais pecam, mas tem muitos erros assim disso, estruturais, assim, de escolher a planta errada para o clima errado, a questão da sombra, né? Se É, bate sol, não bate sol. exatamente. Tem muitos fatores para levar em consideração, né? Mas não é que é para complicar, na verdade é para simplificar, é Para pensar mesmo simplificar. que vai fazer mais sentido para Para aquele aquele lugar. jardim ficar lindo a vida inteira, né? Vai ter uma menor manutenção, as plantas, sem dúvida, vão ter menos necessidade de trocas, etc. e tal. Porque se você põe lá uma Hum, planta do frio no calor ou vice-versa, ela vai durar um pouquinho, depois você vai ter que tirar. É a lei da selva, né? Então a gente tem que. É estudo, isso é científico, tem que fazer esse estudo, sem dúvida, esse projeto vai ficar muito mais interessante. Eu acho que isso tudo, Luiz, é muito positivo, porque a gente fica vendo um movimento já, e imagino que vocês, que são esse termômetro, né, do mercado, muitas coisas novas, reavaliando. Eu tenho conversado com pessoas do mercado de empreendedores e a gente já vê rapidamente já mudanças, desde normalmente você recebia um empreendimento com um piso e você depois tinha que quebrar aquele piso para você colocar o seu piso. Normalmente, né, em muitos casos era assim. Isso já está sendo mudado, já está sendo não só o prédio do alto padrão que o comprador mudaria aquele prédio já na planta. Agora não, vários, entendeu? Independente do padrão. Isso é maravilhoso. Olha o impacto, né, que a gente está tendo na natureza, o valor também, porque tudo é dinheiro, gente, tudo é custo, né? Tudo é mão de obra, sustentabilidade, é o planeta, é tempo. Então, é repensar em todos esses processos. E a gente vê que na casa das pessoas, nas nossas casas, isso já está refletindo também de uma maneira, claro, que ainda meio pequena, né? Minha casa não uhum. é totalmente sustentável, mas a gente está já preocupado com muita coisa no dia a dia para optar por Uhum, essa sustentabilidade. Você acredita que isso as pessoas não têm uma escolha, não tem ou isso ou aquilo? uhum. Eu acho que, assim, como cliente, né, como consumidora, como pessoa, acho que a gente tem que é, pensar de começar aos poucos, né? É óbvio que Sim, não dá para ser sustentável 100% de uma hora para outra. Você tem que mudar muito o teu estilo de vida. exatamente. É, tudo. Você fica dependente de coisas que não estão no teu alcance, né? Então, quando a gente fala, uma casa sustentável, eu pensava, tem que ter painel solar. Mas calma, pode ser, É, o ideal é, sei lá, que seja o mais sim, sustentável possível. Mas pode começar com essas coisas que a gente falou que parecem bestas, mas são verdade, é a então cor super. certa, É, né? O material que vai durar mais. Pensar até uma das coisas que também são muito vinculadas às tendências de moradia do futuro é que as pessoas estão vivendo de uma forma mais nômade, né? Então não sim, existe sim. mais tanto, principalmente para as gerações mais jovens, aquele, eu preciso ter a minha casa própria, Sim. né? Isso, claro, faz sentido para algumas pessoas, mas para muitas elas priorizam a facilidade de mudança, né? Então eu preciso numa etapa da minha vida eu quero morar fora, numa etapa eu quero aumentar minha casa porque eu quero ter filhos. Então, pensar nesses projetos que sejam flexíveis o bastante e possam ser acomodados ao longo da tua vida, né? Então, pensar, né, enfim, num cômodo ou num projeto, num ambiente, num móvel que você consiga adaptar de acordo com as necessidades da sua vida.
Oi, deu uma travadinha, mas já está voltando. Ah, Deu deu uma certo? travadinha, mas já está voltando. E você tinha Mas falado, né, até no nosso primeiro. Que você, imagina, já Uhum. voltou, que você tinha falado até no nosso último encontro, Luísa, que já tem uma tendência, né, daquele jovem que hoje ele quer morar aqui porque está perto do trabalho dele, ele escolheu esse lugar para morar, ele não tem aquele vínculo, é minha casa, que eu vou morar a vida toda aqui. Aí depois ele foi trabalhar lá no outro extremo da cidade, ele procura um lugar para lá, né? Já existe uma tendência em cima disso, Uhum. desse Sim, dessa comportamento. mobilização, né? Dessa É, necessidade nômade mesmo, né? Então, hoje tudo é mais fácil você mudar de emprego, né? De você ser, como é que fala? Não é expatriado, mas enfim, ter uma oportunidade de trabalhar sim. para uma empresa fora. Então, isso acaba, enfim, o nosso estilo de vida mudou, né? Até, enfim, antigamente, até o nosso desejo era, quero fazer uma carreira numa empresa, né? Eu quero estar Sim. lá de uma forma mais como é que fala? Mais cômoda, né? No sentido de que quero crescer lá e tal. Então, agora a gente vê que as pessoas estão fazendo essas mudanças de carreira muito horizontalmente, né? Vão para outras áreas de atuação. Então, isso acaba refletindo muito no morar, né? No que vai fazer Exatamente. sentido. Então, até como a gente fala aqui, né? Não é. Outras pessoas estavam comentando até que prioridades de posse, né? Hoje a gente não precisa mais ter posse necessariamente das coisas, a gente quer usá-las, né? Então, você ter um Exatamente. abrigo, ter uma moradia, você não precisa também ter um carro, você pode se locomover de muitas outras formas hoje em dia, né? Então, é um pouco dessas mudanças de estilo de vida que impactam completamente a forma de morar. É. Olha, a arquiteta Selma de Sá está falando assim: o jovem não quer carro, não quer casa, ele não é enlouquecido por bens materiais, e sim sensoriais e vivências. Exatamente, né? Os, Eu acho que foi os, ela, por isso que eu vi a mensagem. Isso, eu exatamente. estava tentando achar. Uhum, esse comentário é perfeito, porque é exatamente isso. A gente, né, os jovens, enfim, as pessoas que estão começando a ser mais independentes, né, do ponto de vista de compra, elas valorizam outras coisas, né? A É, própria questão de você. Aí a gente pode viajar, né? Pode, enfim, pirar, mas antes mesmo da pandemia era o turismo, né? As pessoas sim, valorizam muito você poder não é mobilidade, é você conhecer novos lugares, ter sim, novas experiências. Então, o mercado de experiências ele tá muito aquecido, né? muito Então mesmo. é sobre isso mesmo, não é só a posse que é importante. Né? Você precisa ter a facilidade de utilizar o que você precisa, mas não necessariamente precisa ser uma compra, né? Exatamente. Quer ver? Aqui tem uma outra pergunta lá. No futuro, você acredita que o formato do emprego clássico com cartão de ponto, olerite, vai acabar e todos serão prestadores de serviço? A Selma de Sá está perguntando. Aí a gente já está ampliando a conversa para o futuro do trabalho, né? Aí já fomos longe, Selma. Ai, meu Mas eu acho Deus. que. Não, mas falando sério, uma das tendências previstas, de novo, antes da pandemia e tal, já era ter um aumento do número de pessoas trabalhando remotamente, né? Até por Ah, conta da questão do próprio futuro do emprego, né? Da profissão. Então, hoje a gente tem formatos muito mais flexíveis, né? De hora trabalho, horários. de contratação, então, né, não só freelancers, mas novas profissões que talvez não te vinculem a uma só empresa, a um só, né, enfim, Sim, contratante. sim. Mas isso aí dá para falar muita coisa, mas aí a É. gente foge de tudo, né? Mas eu acredito que, sem dúvida, tem uma pessoa que vem de Pinhão de Campo Alegre, entrega em todo o Brasil. Aí, Rodrigo, tá vendo? Já aproveitou aqui a nossa live para fazer o merchandising. É isso aí, todo mundo se virando. Eu acho que são momentos, né, Luísa? Volto aqui modestamente, humildemente, falar que acho que são momentos de muita reflexão e sem tantas respostas objetivas, né? A gente ainda não sabe, como a Selma falou e outras pessoas, eu acho que vem muita coisa, muita mudança, e a gente está se analisando também, né? Eu tenho ouvido tanta gente falar, nossa geração foi para a rua, nossa geração vai brigar, nossa geração isso e aquilo, e hoje a nova geração e as outras gerações novas, tal, elas
tem uma outra relação, né, com a vida, com os bens materiais, como você falou, é mais compartilhado, vem da visão da uberização do mercado, né, que é compartilhar tudo e tal. E agora eu acho que tem um novo impacto em tudo isso, né? Uma outra mudança, uma quebra em muitas coisas para mudar numa outra história. Então, o que é importante, a gente está ouvindo sempre coisas boas, acho que tudo que você falou é fantástico, a gente se preocupar mesmo com o nosso planeta, o espaço que a gente habita, né? A nossa casa vai ser o nosso porto seguro cada vez mais, essas regras, como se fosse um papelzinho assim que a gente tem que ter os nossos mandamentos diários, a gente vai ter que investir na higiene, nesse movimento todo, no que a gente está fazendo pró-saúde, e cada vez mais, né? O mundo cresceu de uma maneira também desordenada, cheia, caótica em vários sentidos, e a gente vai ter que se adaptar nisso. Eu acho que a gente está até, de uma certa maneira, eu não sei, se adaptando até muito rápido, né? Muito rápido, já tentando mudar muita coisa dentro do possível. E acho que é um aprendizado para um tempo, só que a gente não vai poder demorar tanto, né, para aprender. Acho que a gente vai ter que ser um pouquinho mais rápido. E é bom para nós, obviamente, para o nosso semelhante, para o planeta onde a gente vive, e não tem muita volta. Pega tudo que é bom, que é importante, melhora na sua casa, no seu vizinho, no seu trabalho, e vamos para frente. Exatamente, até porque a gente não sabe quanto tempo vai durar e se isso Exatamente. vai voltar. Provavelmente a gente vai ter outros períodos aí por conta de outros fatores que possam obrigar a gente também a voltar para casa. Voltar para casa. Então, exatamente, valorizar o seu espaço, né? Uma das coisas que, enfim, com certeza vai mudar é a nossa relação com a nossa moradia. E aí vai impactar tudo isso que a gente comentou, né? Desde repaginar os espaços, repensar os lugares, pensar em projetos enfim, produtos mais sustentáveis, né? Então, você não se preocupar só com o seu consumo, mas o que aquele produto que você consome vai trazer de retorno para a comunidade ou para, enfim, para o Não é só a beleza, né, Luísa? Não é só a beleza, vou comprar isso que é lindo, tal, não. Acho que tem muita coisa agora que a gente vai pensar na hora da escolha, né? Os produtos, quanto mais duráveis, sem dúvida, práticos, eu acho que já tem ali numa escala, durável, sem dúvida, prático, baixa manutenção, é isso que a gente precisa, porque a gente está gastando o nosso tempo também em vários outros protocolos, que é importantíssimo. Então, a gente tem que estar aberto para esse tipo de coisa, né? Exatamente, o mundo mudou e todos estamos nos adaptando às novas experiências, sem dúvida. A gente está aqui, a Portinari, a Ceusa, sem dúvida, já quebrando a cabeça em um monte de produtos novos para atender. Quando você falou produtos com textura, que é essa sensação, né? Eu acho que é isso. A gente tem várias coisas com essa textura que você quer sentir, né? São as sensações, não é só tá bonitinho ali, ok, não. É muito mais, é muito além, né? Totalmente. A textura é bem importante, né? Nessa coisa do aconchego, né? De você trazer uma coisa mais natural para dentro de casa. Então, faz total sentido mesmo. Não, tem muito comentário. Gente, tem muita pergunta específica sobre produto. Aí a gente ajuda depois vocês numa outra situação, falando sobre rejunte e tal, essas coisas. Mas tem uma perguntinha aqui, ó. Nós temos 7 minutinhos. Quer ver, ó? E as cores? Hoje o cinza é muito usado. Isso vai mudar? Textura é muito importante. Marcas com engajamento, marcas responsáveis. Exatamente, Selma, é isso aí. O cinza, você acredita que ainda é uma forte tendência? Olha, Márcia, tem tendência na parte de design, existem vários caminhos, né? A gente fala muito nos básicos sofisticados, e aí entram, com certeza, os clássicos ainda fazem sentido, até porque eles estão muito atrelados a essa coisa do design mais durável, né? Mas, enfim, que seja mais atemporal. Mas a gente não aponta só um caminho, né? Então, tem muito da valorização até dos ambientes mais exuberantes, você expressar bastante a sua criatividade dentro de casa. Então, as pessoas têm tido menos medo de ousar. De ousar, né? Então, isso é fantástico. trazer cor, trazer a própria textura, acabamento. Tudo isso é enfim, um reflexo mesmo desse movimento das pessoas confiarem mais no seu próprio gosto. Né? Claro que isso existe aí também as pessoas mais clássicas. Isso, claro.
vai deixar de ser importante, ou com outros tons neutros sofisticados, Sim. mas é pensar também nesse âmbito mais criativo, né? Até mais extravagante. Como eu falei, né? Se a gente vai ficar mais tempo em casa, a casa tem que, digamos, como é que é? Nos energizar, tem que ser uma coisa assim que traz alegria, que traz inspiração. Então, é isso. É isso aí. A gente fez um bate-papo com a Blanca, da Pantone, na semana passada, e é exatamente isso que ela fala, Luísa. E ela mostrou uns mood boards que às vezes você acha meio impossível, né? E tem muito disso, tem ao mesmo tempo aquela coisa clássica, a pessoa pode estar lá no cinza, como você perguntou aí pra gente, mas ela colocou um objeto numa cor, ela usou num acessório, então, que traz essa personalidade. Porque às vezes também a casa, né, ela é multifuncional, é um monte de gente, não dá também para ficar fazendo uma cartela de cores, né? A ideia não é essa. Mas com a tua personalidade, né? Então você não quer pintar porque você gosta, sei lá, do amarelo, você não quer pintar de amarelo, mas você vai para um cinza, mas você está usando numas almofadas, no tom amarelo. Então é isso que essa personalidade que a gente tem que aproveitar mesmo para deixar cada vez mais esse nosso ninho com a nossa cara, né? Isso mesmo. Acho que é em cima disso daí. Luísa, você quer falar mais alguma coisinha? A gente tem 3 minutinhos aqui para encerrar. Sempre uma delícia falar com você. A gente ficaria aqui discutindo o dia inteiro. É muito bom. Olha, na verdade, Márcia, acho que a gente acabou falando de muita coisa legal. Acho que foi um bate-papo bem dinâmico, porque, claro, as pessoas também foram contribuindo. Até obrigada pelas perguntas. Eu acho que, assim, claro, tem muito mais assunto para a gente falar, mas aí acaba fugindo do tema. Mas, basicamente, é isso. Assim, eu acho que é um momento para quem trabalha com esse setor de reavaliar mesmo, assim, de vamos repensar o que faz sentido para as pessoas, o que faz sentido para o planeta. Né, tá mais do que na hora da gente pensar nessas soluções sustentáveis. Acho que como gancho é retomar a questão de que ser sustentável não é necessariamente depender da indústria, né? Você tem que ser 100% sustentável, é começar aos poucos. E eu acho que, né, para começar ali, até os moradores, as pessoas exigindo mais dos seus fornecedores, né, dos seus arquitetos, dos seus, enfim, de toda uma indústria, né? E que isso seja para o bem coletivo, né? Eu acho que isso só vai ter coisas boas para nós, para o planeta. Sem dúvida. É isso, assim, acho que eu falei bastante. Não, foi ótimo, gente. Foi muito bom. Luísa, muito obrigada. A live vai ficar gravada, tem um monte de salvo, tem um monte de gente perguntando. Daqui a pouquinho ela já vai estar disponível aí no Instagram da Portinari. Foi um prazer, Luísa, bater um papo com você. Até a próximo encontro aí. Tudo de bom para você. Se cuide. E é isso aí, gente. Muitas ideias para a gente colocar em prática aqui no nosso dia a dia. Muito obrigada, Luísa. Um beijo grande. Obrigada mais uma vez. Até mais, querida. Um beijo. Tchau, tchau.